Olha aqui, nação rubro-negra, quando a gente pega as falas do Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro ou do Palermo, treinador do Fortaleza, acerca do seu bom desempenho contra o Flamengo do Felipe Luiz, a gente entende realmente que o nosso treinador carece de experiência, tá? O Flamengo do Felipe perdeu pontos preciosos neste Brasileirão por causa simplesmente da tal da inexperiência. É culpa do Felipe? Não, o cara tá começando agora, mas é um fato, a qual eu trago para vocês agora. Mas por que eu tô começando esse vídeo falando isso? Porque, ó, voltando aqui ao Flamengo e Cruzeiro de modo breve, o que o Jardim falou naquela coletiva pós-jogo? Eu percebi, sintetizando aqui de forma resumida, tá, gente? Ele diz, Leonardo Jardim, eu percebi que o ataque do Flamengo virava as bolas com lentidão, eu preparei um plano de jogo qual eu trouxe os meus atacantes para trás, um fechava pelo corredor externo, o outro pelo outro na parte defensiva. Quando o Flamengo virava a bola, esses atacantes estavam lá dando cobertura aos meus defensores, anulando desse modo a virada de bola do Flamengo. Recuperávamos a bola, partimos para o contra-ataque e acabou. Eu sei que expus meus atacantes a condições extremas, mas o plano de jogo funcionou. Basicamente foi isso com o Leonardo Jardim. E agora a fala do Palermo, ela é tão importante quanto. Veja só o que o Palermo falou. Resumindo novamente, ele diz: o meu jogo foi criado, o meu plano de jogo foi criado na fragilidade do Danilo. O zagueiro deles, Danilo, se desgastou contra o Racing e eu fiz meu plano de jogo de modo que Breno Lopes ou Tuco cairia por aquele setor para simplesmente explorar o Danilo. Eu coloquei o meu melhor volante de saída de bola para encontrar esse passe e ponto final. Simples assim. E ali que foi onde exatamente saiu o gol do Fortaleza. Cara, pronto. Fortaleza venceu e o Cruzeiro resistiu ao Flamengo empatando no Maracanã. Desse modo o Flamengo perdeu 3 pontos para cá e 2 pontos para lá. 5 pontos deixados pelo caminho. Aí tu volta um pouquinho mais para trás, tu pega o Fernando Diniz, querendo ou não, dando um nó tático no Felipe, deixando o Vasco assim... lutando de igualdade de condições com o Flamengo, sendo que o Flamengo tem um plantel muito superior. O Flamengo empatou, mas 2 pontos jogados fora. O Mano Menezes, a mesma coisa no jogo do Grêmio, tomou-lhe partido de uma falha do Felipe no meio campo, né? O Felipe mexeu errado, abriu um buraco enorme no meio campo do Flamengo. O Mano Menezes foi lá e tomou proveito, tirou o Bright White, melhorou o Grêmio, encontrou um empate e assim por diante, gente. Olha quantos pontos o Flamengo deixou para trás por conta dessa tal de inexperiência do Felipe. De novo digo, é uma crítica? Não é, é uma constatação. Então quando os torcedores críticos chegam chamando o Felipe de estagiário, sim, procede, meu irmão, procede. E quando chegam também chamando de professor Pardal, também procede, porque o Felipe é mestre em fazer invenções que muitas das vezes não surtem efeito algum. Aliás, surte sim, cara, surte o efeito negativo. Então tá aí, fala importantíssima do Palermo, que corrobora com a fala do Jardim, que corrobora com a fragilidade do nosso tão poderoso, portentoso, inteligente Felipe Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é Fábio Saoz, este é o meu canal Flacegueta. Peço que vocês, ao chegarem aqui, dêem um like neste conteúdo. Por favor, se inscrevam no canal, ativando sempre o sininho. Comentem acerca dos assuntos aqui abordados. Pode largar o aço, o chat é para vocês. E compartilha o mesmo, hype o material e se torne membro. Esse aqui é o papel completo de engajamento. Você que pode fazer isso, por favor, assim o faça. Gente, ó, o Campeonato Brasileiro tá comendo solto, campeonato vergonhoso, vergonhão 2025, esse cara para ser o nome dessa bagaceira toda, não dá, cara, não dá, a gente simplesmente tem que chutar o balde com essa porcalhada toda aí, deixar que a CBF entregue logo a taça pro Palmeiras e ponto final. Isso aqui não vai ferir o nosso ego não, cara. Sabe qual é? A gente tem que desprender todas as nossas energias no jogo contra o Racing e partir pro tetracampeonato da Libertadores e simplesmente chutar o rabo da CBF e mandar o Palmeiras tomar naquele lugar, sabe qual é? Porque esse campeonato aí não é esporte praticado, isso aqui é crime organizado. Essa que é a classificação desse Brasileirão, ao qual eu trago para vocês agora. Porque o que vimos ontem entre Palmeiras e Cruzeiro foi mais uma vez uma quadrilha organizada promovendo um crime ao vivo e a cores para o Brasil inteiro assistir e ninguém fala nada. Hoje a CBF traz o áudio do VAR
tá? As explicações lá do árbitro, qual nem precisa falar o nome, né? Que, o jogador, eu vou manter a decisão, porque ele, coitado, não teve tempo de tirar o pé. Ele cortou a bola, mas não teve tempo, por isso que eu vou manter o amarelo, sendo que o VAR deixou bem claro. Não, pera aí, cara, olha aí, o cara foi na canela, violência, não sei o que, etc e tal. O árbitro falou, não, manteve o amarelo do Gustavo Gomes, uma expulsão que seria o caminho para o Cruzeiro vencer o jogo. Acabou, filho. Então, assim, é sujeira total. É sujeira total, então não tem graça. Não tem graça. Não adianta a CBF vir trazendo VAR, não adianta áudio de VAR, não adianta nada. O bagulho tá assim, mais sujo do que pau de galinheiro e acabou. Eu sei que a gente fica muito pé da vida, né? E ó, vou falar do Plata, tá? Tem bagulho do Plata aí, cara. A gente fica muito pé da vida porque a gente tá vendo o campeonato jogado no lixo, né? Mas o Flamengo também deu mole contra o Fortaleza. Mas em suma, eu acho o seguinte, gente, o Palmeiras, antes da rodada de ontem, estava com uma vitória de vantagem sobre a gente com a mesma pontuação. Eu tenho certeza, filho, que se o Flamengo ganhar os 9 jogos, eles iam operar o campeonato para que o Palmeiras ganhasse os outros 9, ou os outros 10 que fosse. E, querendo ou não, eles iam acabar inventando alguma treta contra o Flamengo, tirando ponto da gente. Ou seja, o campeonato está comprado, está, na verdade, vendido para o Palmeiras e morreu o assunto. Então, otários somos nós que ficamos aqui se descabelando, preocupados, perdendo sono sobre a respeito dessa imundície toda que está aí. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Mais uma arbitragem criminosa, mais pontos dados de brinde para o Palmeiras, e pela primeira vez eu vi o Papalaique rubro-negro falar uma parada coerente. Se não fosse esses tantos de desmandos aí favoráveis ao Palmeiras, o Palmeiras teria pelo menos 16 pontos a menos. Subtrai aí, meu irmão. 16 pontos do Palmeiras. Onde é que eles estariam? E começou essa bagaceira toda lá na primeira rodada, onde o Palmeiras estava perdendo, conseguiu um empate aos 53 do segundo tempo. O árbitro deu um pênalti na primeira rodada. Digo para vocês, os mesmos 3 pontos daquela primeira rodada contra o Sport, hoje repercute, hoje reflete, hoje surte efeito. Por isso que o Palmeiras está aí. Então o roubo começou na rodada 1 e se mantém agora na atual rodada. E, porra, quem garante ou que garante pra gente que daqui em diante os roubos serão cessados pro Palmeiras? Ninguém garante, até porque não serão cessados. Ou seja, o campeonato é do Palmeiras e bom pra eles. Parabéns, Leila. Pode pegar essa taça, pode botar debaixo do travesseiro e morra abraçado com ela. Tá certo? Lamentável. Tem treta aí do Plata na pista carioca depois do vexame contra o Fortaleza, mas também tem notícia, tá, gente? Também tem notícia. E uma das notícias que eu considero relevante para trazer por hora é o interesse real do Flamengo no meia Anderson Talisca, que hoje joga no Al-Nassr, meio de 31 anos, que teve na categoria de base do Flamengo, que depois foi pro Bahia, que depois foi pro Benfica, pro Besiktas e agora tá lá no Al-Nassr jogando com o Cristiano Ronaldo. O Flamengo vem mantendo conversas sistemáticas com os empresários do jogador, né, via internet, né, reuniões virtuais, tá? E ali estão tratando da possível contratação. Entende-se que o Talisca ele admitiu a redução salarial, realmente o salário dele é muito alto, tá lá na Arábia e tudo mais, ele aceita uma redução considerável, tem 31 anos, ele quer jogar no Brasil. Talvez eu penso até que o Talisca tá querendo uma cavada aqui no Brasil, mais no Flamengo, até para ficar de vez nos holofotes e talvez encontrar um espacinho dele na próxima Copa do Mundo, até porque ele tem 31, seria desse modo a sua última chance de disputar o Mundial de Seleções, né? Então o Flamengo tá de olho, tá conversando com o Talisca, com o seu pessoal, e deixa aí, gente, nos comentários, vocês aceitariam a contratação do Anderson Talisca, que é uma boa pro meio campo do Flamengo, é um meio atacante, ele é polivalente, faz várias funções, cara, jogador importante, jogador talentoso, se ele baixar a sua pedida, tem 31 anos, sim, por que não considerá-lo na próxima janela? Eu digo sim a contratação do Anderson Talisca, tá? Eu digo sim. Bom, basicamente é isso. Outras notícias relacionadas ao rubro-negro a gente vai soltando ao longo dos próximos conteúdos, mas eu quero entrar de vez, né, na questão do Gonçalo Plata. Estão dizendo aí que ele foi visto numa boate lá no Rio de Janeiro na madrugada de domingo.
uma foto, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com essas paradas, porque hoje, por conta aí dessas inteligências artificiais, tá muito fácil, velho. Tá muito fácil você fazer uma montagem que seja fidedigna, que não tem como a olho nu, tem que ser muito perito para tu dizer que não é uma foto montada, tá entendendo? Então tem que tomar cuidado. O Plata é alvo, assim como o Samuel Lino é alvo, assim como o Emerson Royal é alvo. Ambos não estão jogando absolutamente porcaria nenhuma, tá? Porcaria nenhuma. Então pode ser montagem, mas, cara, eu acho que sim. Há grandíssima chance de realmente ter sido o Gonzalo Plata, o sujeitinho visto na boate na madrugada carioca. Por quê? Vocês pegaram recentemente que o Plata foi afastado da seleção equatoriana por conta desse mesmo problema lá em Nova York. Ele foi para os Estados Unidos, foi para uma boate, dançou com um monte de titiaritas lá, né? E balançando nota de dólar, aquela coisa toda, fazendo aquela fanfarra. Não vestiu mais a camisa do Equador, depois de muito tempo voltou. Então ele foi punido. Então o Plata é assim, o Plata adora uma boate e praticamente anda para os seus clubes. Cara, é isso, o cara é milionário, o cara é famoso, o cara é jogador de futebol, joga pelo Flamengo. E tu acha que ele tem respeito e consideração pela camisa que ele veste? Para pensar. Claro que não, cara. Ele entra em campo, joga a bola e ganha seu dinheiro. Amor ao Flamengo, respeito à nação rubro-negra? Nenhum. Então sim, ele deve ter ido para a noite mesmo. Cagou e andou, essa aqui é a expressão popular e feia, mas cagou e andou para a derrota do Flamengo, a vergonha que o Flamengo promoveu lá em Fortaleza. Andou, filho, andou. Mesma forma o Alacian teve um pré-jogo aí contra o Palmeiras que ele foi visto uma noite antes numa boate, curtindo. Dizem que o Samuel Lino vive na pista carioca. Os caras são assim, vivem na pista e normal, infelizmente normal, esses caras não respeitam a camisa com as vestem. O Romário também fazia a mesma coisa, Edmundo a mesma coisa, só que o agravante aí na parada. Romário e Edmundo eram os caras. Eles se bancavam, entravam em campo e resolviam a parada. Esses que temos aqui, Plata, Lino, Wallace, etc e tal. Meu irmão, esses caras, pelo amor de Deus, mano, quando tu diz... assim, tu bota o nome do Romário ou Edmundo numa informação como essa, esses malandros aí não servem nem pra tirar o papel sujo da lixeirinha do banheiro do Romário. Não serve, nem do Edmundo, não serve. São extremamente fracos, ineficientes. Lino, uma baranga, bagre, não joga nada. Royal, mesma coisa. Plata, pior ainda, tá? Só o Felipe Luiz que vê valor nesses três sujeitinhos aí. O campo fala, não sei o que, eles fazem o que pede. Tá bom, então tá pedindo coisa errada, Felipe. Então é isso, gente, não cai nessa pilha não, deixa pra lá. A parada é o seguinte, quer criticar? Critica nas 4 linhas, porque é ali que dá. Tá? Embora eu acredite sim que tenha sido Plata, bagulho de inteligência artificial pode forjar muitas fotos. Então, para não cometer injustiça, tá aqui, mas a gente tá expondo opinião, tá? Expondo opinião. Aqui é só isso. Fato é que o cara joga nada. Então, quando ele estiver em campo, desça o pau, xinga, vai e ponto final. Jogadores que não merecem estar no Flamengo. Lamentável. Flamengo tá com 30 e poucos % de ser campeão. Campeonato Brasileiro é do Palmeiras, a Libertadores está aí, quarta-feira tem um jogo da volta, Flamengo vai para a Argentina com a moral debaixo do tapete, vamos ver que bicho que vai dar, tá? Infelizmente o futuro do Flamengo não é nem um pouco promissor. Valeu, gente, então tá aí, essas foram as breves informações, infelizmente um vídeo chato, mas um vídeo real. Espero que nos próximos conteúdos a coisa melhore. Saudações brunegras e tamo junto, valeu.